Teve um pessoal que entrou nesse vídeo aí só pra me xingar, que eu tô ligado. Quando eu tava pensando na capa do vídeo ali, eu pensei, vou colocar assim, ó, eu sei o que vai cair na prova. Eu imaginei, que cara de clickbait, né? Que cara de charlatão que vai ficar. Mas eu acho que essa é um pouquinho da brincadeira do vídeo de hoje, até eu te mostrar que uma frase que parece tão charlatã, ela pode ser verdadeira. E eu vou te ajudar com esse vídeo a te tranquilizar sobre essa prova de humanas do Enem, porque realmente, apesar do que dizem, a gente consegue saber o que vai cair nessa prova. Não é uma prova imprevisível, como dizem, é uma prova bem fácil de mapear, e não só fácil de mapear, também é uma prova que o próprio edital, né, nos oferece informações muito importantes sobre o funcionamento. Então, para que tu não tenha que ir lá e trabalhar de uma forma burocrática sobre isso, eu vou dar uma didatizada nesse processo, vou te dizer, vou te contar o que o edital, o que a matriz de referência nos informa sobre essa prova e como isso pode nos ajudar a ter um método passo a passo de como resolver lá no dia da prova mesmo, passo a passo como resolver ela. Como organizar as questões de uma maneira que faça sentido, como ganhar tempo nessa resolução, como facilitar para nossa cabeça o processo de compreensão sobre essa prova. Então, se isso te interessa de alguma maneira, se tu vai realizar o Enem, é um vídeo que vai te ajudar bastante. A prova de humanas é uma prova que normalmente o pessoal não chega com uma estratégia estabelecida. Isso nos prejudica de várias maneiras. Isso nos prejudica, primeiro, diminuindo a chance de acerto nas questões e depois por uma questão de administração do tempo mesmo, né? Quando eu chego sem uma estratégia pré-estabelecida, eu acabo tendo que desenvolver formas de resolução naquela hora. E na hora do improviso eu vou acabar demorando mais, tirando a incerteza que isso vai me gerar ali naquele momento, né? Então esse é o grande valor de um método de resolução de prova que nos faça já chegar lá com um passo a passo fácil de aplicar e que a gente consiga então resolver isso da maneira mais prática possível. O primeiro passo então é entender o que vai cair na prova de humanas. Pessoal, existem pessoas, né, que no momento de vender cursos, de vender mentorias, plataformas, coisas assim, acabam confundindo um pouco os estudantes sobre como que o Enem funciona. Isso acaba prejudicando muito o processo, né, de preparação para a prova, porque não tem como eu me preparar de verdade para um desafio que eu não conheço, para um desafio que eu não entendo, né? Então eu queria que a gente deixasse algumas coisas bem claras de início. Tem gente dizendo que o Enem se resolve só com interpretação. Obviamente isso é uma besteira, tá? Tem gente dizendo que o Enem se resolve só através de conteúdo. E de fato, tem provas de vestibular que muitas vezes o conteúdo vai ser o determinante, tá? No Enem, entretanto, eu não vou te dizer que o conteúdo não importa, ele importa muito, tá? Até vou falar um pouquinho mais sobre isso já já. Mas o que eu quero que tu saiba é que no Enem o conteúdo ele é uma base fundamental para que tu demonstre algo a mais. Como assim? Além desse conteúdo, o que a prova vai exigir de ti é que tu demonstre algumas habilidades. Então o conteúdo ele deve ser instrumentalizado de modo a demonstrar que tu possui algumas habilidades que o edital diz que vai te exigir. O edital te informa quais as habilidades serão cobradas e daí os conteúdos são inseridos para testar essas tuas habilidades. Eu já vou te dar exemplos de habilidades para que isso fique mais claro, beleza? Então, alguns dizem que o Enem é só interpretação, alguns dizem que o Enem é só conteúdo e num outro extremo, alguns dizem que o Enem é somente habilidades. É somente habilidades e competências. E isso também prejudica o estudante no sentido de dar a ele a impressão de que o processo de estudo para o Enem é um pouquinho mais fácil do que ele realmente é. Porque o que atrai um estudante, né? Qual é o tipo de discurso que aqueles que têm que dedicar tanto tempo para o estudo de uma maneira que é difícil pra caralho, né? Que exige uma disciplina e exige suportar um sofrimento que muitas vezes está ali envolvido no estudo. O que essa pessoa mais quer ouvir?
que ela não precisa estudar tanto conteúdo. Então, um discurso que vai focar somente nas habilidades, ele pode soar até traiçoeiro, né? Porque ele fala exatamente aquilo que um estudante cansado quer ouvir. Então, eu não posso, né, chegar aqui, por exemplo, e só para te fazer sentir melhor, dizer, o Enem somente com estudo de habilidades tu vai conseguir desenvolver um bom desempenho. Não, é falso, tá? Por quê? Porque o Enem, as suas questões, elas são elaboradas numa espécie de encontro. As questões do Enem, elas são produzidas através de um encontro entre duas linhas, a linha do conteúdo e a linha da habilidade e competência. Se tu ainda não domina o que são habilidades e competências do Enem, calma que eu já vou te explicar, vou te dar exemplos, inclusive, para que tu entenda isso de maneira muito clara e prática, beleza? Mas eu quero primeiro te mostrar por que não podemos concordar com aqueles que dizem que o Enem é apenas conteúdo, mas também não podemos concordar com aqueles que dizem que o Enem é apenas habilidades e competências, porque toda a questão do Enem vem de um encontro entre duas linhas, a linha do conteúdo e a linha da habilidade. Por vezes, a questão é elaborada mais cobrando uma habilidade. Ela pende mais para a habilidade. E por vezes a questão é elaborada pendendo mais para o conteúdo, uma questão um pouquinho mais conteudista. Mas sempre tem esses dois componentes ali dentro. Então não precisamos ser Sherlock Holmes para identificar a seguinte lógica. O estudo efetivo para o Enem exige tanto a preparação em conteúdo quanto a preparação estratégica em habilidades e competências. Por sorte, né, o Enem nos informa quais são as habilidades e competências que serão cobradas. Então, eu tenho convicção que tu entenda o que é conteúdo, né, que é aquilo que tradicionalmente a gente estuda há mais tempo, inclusive na escola. E agora, então, eu vou tentar te mostrar o que são essas habilidades e competências de que tanto se fala. Habilidades e competências é a forma como a matriz de referência do Enem organiza as provas. Então, pegando o caso da prova de humanas, que obviamente vou falar sobre aquilo que eu entendo mais. Quando a gente fala da prova de humanas, ela é organizada em 6 competências. Quer dizer que todas as 45 questões estão distribuídas em 6 grandes assuntos. Todas as 45 questões estão divididas em 6 grandes assuntos. Então, quando eu te disser eu sei o que vai cair na prova, é verdade, tu vai ter que concordar comigo, eu sei o que vai cair na prova. As abordagens como isso vai cair variam bastante, mas os assuntos que serão abordados, não. Nós temos 6 grandes assuntos. A competência, então, vai de 1 a 6, beleza? Que grandes assuntos são esses? Então, é um bom momento para tu anotar. Inclusive, né, vou te dar um tempinho para tu ali buscar uma caneta. Claro que eu não vou te dar tempinho, né? Não vou ficar aqui parado sem fazer nada. Mas, o que eu queria que a gente pensasse, então? Nós temos 6 competências. Quais são os assuntos dessas competências, né? Quais são os assuntos que o Enem está te dizendo? Olha, para tu ir bem na minha prova, eu preciso que tu demonstre ser competente nesses assuntos, beleza? Competência 1, cultura e identidades. Então nós temos, depois eu vou te mostrar porquê, né? Mas ao menos 5 questões da prova que vão tratar de temas envolvendo cultura e identidades culturais. Quando a gente fala da competência 2, nós estamos em transformações geográficas, principalmente transformações geográficas como produto de relações de poder. Então nós temos aqui, por exemplo, assuntos ou questões que vão falar sobre guerras que alteraram territórios, sobre algumas alterações demográficas, processo de êxodo urbano, êxodo rural. A gente vai ter relações entre nações ao longo do tempo, então relações internacionais, guerras, conflitos, transformações geográficas, principalmente no que diz respeito a resultado de relações conflituosas. Depois nós chegamos na competência 3, que fala principalmente sobre o papel de instituições sociais, políticas, econômicas, né? E como essas instituições se vinculam a determinados grupos, a determinados movimentos sociais. Então tu pode supor questões envolvendo o Estado como uma instituição política, questões falando sobre a igreja, ou uma clássica questão sobre justiça.
A questão sobre justiça ou questão sobre o direito no Enem, ela aparece todo ano, né? Isso porque tem uma habilidade do edital que é exatamente sobre isso. Aí que a parte de habilidade é importante também, mas a gente está em competências nesse momento. Então, competência 1, cultura e identidades. Competência 2, transformações geográficas, principalmente como resultado de relações de conflito ou relações de poder. Quando a gente fala da competência 3, nós temos instituições, o papel de instituições e a relação delas com grupos sociais e movimentos sociais. Na competência 4, eu gosto muito dessa, transformações técnicas e tecnológicas ao longo do tempo e os seus impactos na nossa vida. Como transformações técnicas e tecnológicas acabaram modificando a nossa forma de viver no mundo, nossa relação entre seres humanos, nossa relação do ser humano com a riqueza, com a produção de riqueza ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de questões sobre globalização, sobre internet, questões sobre revolução industrial, muitas vezes giram em torno dessa competência de transformações técnicas e tecnológicas e os seus impactos na nossa vida. A competência 5 é a competência que diz assim, olha, o estudante deve compreender e valorizar a cidadania e a democracia. Compreender e valorizar a cidadania e a democracia. Então aparece bastante coisa sobre movimentos sociais, lutas sociais que vão acabar conquistando vitórias, que vão acabar alterando legislações ou políticas públicas. Então a gente tem aqui uma pauta bastante política e social, como a própria competência já deixa bastante evidente, não só compreender, mas também valorizar a democracia e a cidadania, é o que diz a competência 5. E a competência 6, pessoal, encerrando então a totalidade das competências, ela fala sobre a relação entre sociedade e natureza, né? A relação entre seres humanos, entre a vida social e o meio ambiente aí ao nosso redor, focando em algumas vezes sobre o impacto então do ser humano sobre o meio ambiente, a degradação ambiental produzida pelo ser humano. É uma competência que foca bastante nessas temáticas. Então eu sei realmente o que vai cair no Enem e agora tu também sabe. Vão cair 6 grandes temáticas na prova de humanas: cultura, transformações geográficas, instituições, transformações técnicas e tecnológicas, cidadania e democracia e a relação entre sociedade e meio ambiente. É assim que as competências estão distribuídas. Tá, Sor, e aquelas tais de habilidades? Vamos combinar o seguinte, falei bastante hoje já te disse o que vai cair. Se tu quiser um vídeo te explicando como as habilidades funcionam, tu vai ter que comentar aqui embaixo. Comenta assim, quero vídeo sobre habilidades, que pode ter certeza que eu faço ele com o maior carinho para vocês. Antes de encerrar esse vídeo, um convite. Se tu quer aprender como a gente utiliza esse conhecimento sobre prova como um método, como forma de organizar a tua resolução de prova, eu estou organizando um mini curso completamente gratuito. Ele é composto por 4 aulas que vão ocorrer ao vivo, mas para os inscritos elas vão ficar gravadas também. As aulas iniciam no dia 25 de abril e vão durar 4 semanas. E para se inscrever, como eu disse, é gratuito, então é só entrar no grupo de WhatsApp do evento, tá aqui na descrição desse vídeo. Vai ser um prazer te ver por lá. A gente em 4 aulas vai dar uma mudada drástica na forma como tu entende as provas de humanas e tu vai sair de lá com estratégias passo a passo mesmo de como resolver esses desafios que tu vai ter que enfrentar aí em busca da tua aprovação, beleza? Então não deixa de te inscrever no evento, eu te vejo lá. Espero muito que tenha gostado do vídeo e deixa no comentário aí se tu quer o vídeo sobre as habilidades, beleza? Beijo, tudo nosso, nada deles, até!